Tem gente que não aprende. Apanha, apanha e não aprende. A classe jornalística, principalmente o Estadão, não aprendem. Em 2018, eles fizeram aquele editorial, uma escolha muito difícil, onde eles tentavam comparar o Fernando Haddad com o Jair Bolsonaro, usando todo tipo de falsa simetria possível e imaginável. Bolsonaro foi eleito, deu no que deu, estamos vendo o resultado aí. Bolsonaro custa hoje ao Brasil entre 1.000 e 3.000 vidas. Já chegamos a 4.000 em 24 horas. Isso sem contar as subnotificações. Já passamos de 430 mil no total. Isso sem contar as subnotificações. As contagens aí mais otimistas estimam algo em torno de 600 mil brasileiros mortos até agora. Em números oficiais, daqui a 2 meses a gente vai chegar em 500 mil. Bolsonaro que vem sistematicamente, mais do que aparelhando os órgãos do governo, ele vem ideologizando de uma maneira lobotomizada, antidemocrática, autoritária, claramente numa tentativa de golpe, coisa que nunca foi visto em todos os mandatos do PT, nos 2 mandatos do Lula e no 1 mandato e meio da Dilma. E agora esse mesmo Estadão vem com, meu Deus, com uma matéria com o título Cenário Sombrio, porque Lula, após recuperar os seus direitos políticos, está aparecendo à frente das pesquisas. Teve mais uma pesquisa agora, a mais recente de todas. Olha, ainda não dá para dizer que Lula ganharia no segundo turno, segundo essa perspectiva da última pesquisa do Datafolha. Mas, tendo em vista o aumento de popularidade que houve assim que o Lula recuperou seus direitos políticos, e a todas as vezes que ele fala, essa popularidade aumenta, e já dá para ter uma boa estimativa de como serão as eleições em 2022, outubro de 2022, caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteja elegível e seja cabeça de chapa, correto? Tendo em vista essa matéria aqui, que eu não encontrei assinatura de ninguém, também não diz que é um editorial, se alguém souber quem é o autor, eu gostaria de saber. Ele começa aqui chorando os números da pesquisa do Datafolha, diz que a distância entre Bolsonaro e Lula impressiona, e ele começa a falar sobre o Lula. Ele fala pouco sobre o Bolsonaro nesse texto aqui, inclusive, porque ele sabe que a comparação que ele está fazendo é mais do que esdrúxula. Ele fala aqui: recorde-se ainda que Lula da Silva recuperou seus direitos políticos não por ter sido absolvido das cabeludas acusações de corrupção que pesam contra ele, mas porque o Supremo Tribunal Federal considerou que o ex-presidente não foi julgado em foro adequado e que o juiz que o condenou na primeira instância era suspeito. Ele não foi inocentado e os processos contra Lula continuam correndo. Então o que a gente pode tirar aqui desse parágrafo? Que para o autor do parágrafo, para as pessoas que revisaram, para as pessoas que autorizaram a publicação, ou até para as pessoas que encomendaram essa publicação, não encomendar de uma maneira ilícita não, mas o redator de um veículo de comunicação pode pedir para um dos funcionários ali, para um dos jornalistas, elaborar, já sabe a linha de pensamento dele, pede para ele elaborar um texto dessa natureza também. Não é impossível, né, gente? Mas a gente vê que para quem elaborou esse texto aqui, para quem participou dele, o fato da pessoa estar sendo processada já quer dizer que ela é culpada, mesmo que anteriormente ela tenha sido processada num foro ilegítimo por um juiz suspeito. Vocês conseguem compreender isso? Que foi comprovado ali, né? Já era mais do que explícito, o STF só bateu o martelo no que era mais justo. Que Curitiba não era o foro e o Sérgio Moro era suspeito. É isso. E todos são inocentes até que tenha sentença judicial transitada e julgado. Não tem sentença judicial transitada e julgado contra o Lula. Simples assim. Tanto que ele recuperou os direitos políticos.
Então, esse argumento aqui não vale. Prossegue aqui nesse famigerado texto. O partido de Lula da Silva, ademais, estrelou a mais profunda crise econômica da história recente do país, fruto exclusivo da estatolatria lulopetista, desperdiçando histórica oportunidade para promover um salto no desenvolvimento nacional. O que ele quer dizer aqui? Quando ele fala estatolatria, ele quer dizer que a ruína econômica do governo petista se deu à não privatização. Então ele quer dizer que, por não ter seguido uma pauta liberal, uma pauta econômica liberal, o governo petista foi a ruína econômica, quando não foi nada disso. A Dilma tomou decisões ruins no campo econômico, mas principalmente a Dilma, sabe o que a Dilma não fez? Ela não fez um orçamento paralelo, um orçamento secreto como o Bolsonaro fez. Se a Dilma tivesse feito isso, se a Dilma tivesse comprado o Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara, que foi a pessoa que aceitou os pedidos de impeachment contra a Dilma, como Arthur Lira poderia aceitar os pedidos de Bolsonaro? Talvez sim, talvez não, né? Mas acho que o fato de Arthur Lira ter recebido 114 milhões do tal do orçamento paralelo, orçamento secreto, certamente tem influência nisso, né? Talvez se o Eduardo Cunha tivesse recebido 114 milhões da Dilma, ele não tivesse aceitado um impeachment contra ela. Eduardo Cunha, vocês sabem, né? Estava preso até outro dia, envolvido em maracutaia até o pescoço. Então, eles botam a culpa nessa estatolatria e dizem aqui que desperdiçou histórica oportunidade para promover um salto no desenvolvimento nacional. Esse curto parágrafo que ele quer dizer o quê? Ele não tem muitas coisas para falar da gestão econômica do PT, porque ele vai falar o quê? Mal não dá para falar, né? Ele tenta falar aqui e na frente, em mente ainda. Olha só, vejam aqui. Ressalte-se que o desastre se deu, sobretudo, no governo de Dilma Rousseff, criatura de Lula da Silva. O fato de que hoje o demiurgo de Guaranhuns se esquece de citar Dilma em seus discursos, torcendo para que brasileiros se esqueçam do terrível período entre 2011 e 2016. Aí depois ele faz um complemento ali, colocando a ex-presidenta Dilma ao lado do Saci Pererê e da Mula Sem Cabeça. Engraçado que são três personagens, basicamente, que são citados nesse texto. Lula, Bolsonaro e Dilma. A única pessoa que sofre esse tipo de comparação, de ridicularização, é a Dilma. Então já sabemos o condão de quem escreveu esse texto. E é curioso, se vocês repararam aqui, que ele falou o terrível período entre 2011 e 2016. Terrível para quem, cara pálida? Quanto era a gasolina e o dólar nesse período? Comparem com a atualidade, comparem com o governo Michel Temer, comparem com o que aconteceu depois que a Dilma se elegeu de maneira legítima e os adversários opositores não aceitaram a eleição legítima da Dilma. Passaram a aprovar pautas bombas com o apoio do então presidente do Congresso, Eduardo Cunha. E a cereja do bolo, para mostrar a desonestidade desse texto aqui, é lembrar para vocês que em 2014 tivemos a menor taxa de desemprego da história. Em 2014 tivemos a menor taxa de desemprego da história. Vou repetir a terceira vez. Em 2014 tivemos a menor taxa de desemprego da história. Então a pessoa que escreve um texto dizendo que o período entre 2011 e 2016 foi um período terrível. Terrível para quem? Eu acredito para a classe média, para a classe C. Não era terrível, né? Porque o dólar estava baixo, a gasolina estava num preço aceitável, tinha emprego para todo mundo. Não é? Então estava ruim para quem? Gostaria que esse texto aqui, gostaria que o autor do texto explicasse isso. Ele segue aqui com todo tipo de achismos e preconceitos. Não tem mais nada que a gente consiga tirar aqui que preste desse texto.
Poderia passar horas aqui comentando aqui, porque ele é um show de horrores do início até o fim, mas eu vou parar por aqui. O principal que a gente consegue observar aqui desse posicionamento do Estadão é aquilo que eu já falei diversas vezes. Primeiro, que o bolsonarismo existe sem o Bolsonaro. Quando eles tentam colar o Lula com o Bolsonaro, eles querem derrubar os dois, porque no primeiro momento o Bolsonaro serviu o projeto neoliberalista de poder. Vocês veem que esse texto ele tem um norte, é um norte neoliberal. Quando ele critica o Lula, disse que o governo petista perdeu uma chance de dar um salto. Mas você está comparando o governo que está levando o país para um buraco, que é o governo do Bolsonaro, com o outro governo que o país deixou de dar um salto. Mas quando você vai ver o PIB Brasil nesse período, o PIB deu um salto. A quantidade de empregos deu um salto. Mas a distribuição de renda também aumentou. E eu acho que o que incomoda essas pessoas é a distribuição de renda. E agora que nós estamos vendo aí a dilapidação das universidades públicas e de todas as políticas públicas de ingresso, de facilitação do ingresso para minorias, a gente pode realmente crer, a gente não quer acreditar nesse tipo de coisa, mas a gente agora vê que era o filho da empregada na faculdade que incomodava. Como o Paulo Guedes falou, o filho do porteiro passou no FIES, o financiamento estudantil. Incomoda o Paulo Guedes. Paulo Guedes é bastião do neoliberalismo. Estou usando ele aqui como exemplo. Paulo Guedes disse, a empregada estava indo todo ano para Disney. Aí não dá pro dólar ficar baixo, a empregada vai para Disney. E o meu acionista ali, o meu faixa, tá querendo tirar o bilhãozinho dele, não tá conseguindo, para você ir para Disney, vai tomar no cu. É isso que o neoliberal quer que você tome no cu. É isso que o Estadão quer, é isso que o Estadão é. Eu já falei também que o problema maior não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o maior problema atual, o mais iminente, entende? Aquele que está assim, frente a frente com a gente. Mas por trás dele existe o neoliberalismo. Que o neoliberalismo que tirou a Dilma, que botou o Temer e que apoiou o Bolsonaro, que só se elegeu graças ao apoio desses grupos empresariais predatórios que agem como uma matilha de hienas, só pensam em dilapidar. Colocaram o Paulo Guedes ali, acharam que o Paulo Guedes ia engalbelar o Bolsonaro e conseguir tocar um projeto neoliberal. Consegue mal e porcamente porque o Bolsonaro de neoliberal nunca foi nada. Enfim, você chegou até aqui, comenta ali embaixo, fora Bolsonaro, a partir de R$5 vire membro do Reflexo do Todo. Você ajuda o canal a continuar existindo. R$5 por mês é um valor bem pequenininho, não peço Pix, não peço para depositar na conta. É melhor os R$5 aqui para virar membro. O YouTube entende que o meu conteúdo é muito relevante quando você vira membro. Aí ele impulsiona o canal, meus vídeos aqui dentro do YouTube. Essas informações chegam cada vez mais pessoas, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Tamo junto.